paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos e que estão inscritos neste canal, canal, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar este culto nesta madrugada, 5/8/2026, mês de agosto, quarta-feira, 024. Êxodo capítulo 9, nesta madrugada. Culto completo que vai ser somente para vocês que estão inscritos nestes dois canais que eu acabei de falar logo atrás do vídeo, e somente para os dizimistas e os ofertantes desta igreja, e que ajuda sempre esta igreja. Vamos lá. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor Jeová disse a Moisés: entra Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová dos Hebreus, deixai o meu povo, para que me sirvam, porque se recusarem a deixá-los e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor Jeová será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor Jeová fará separação entre o gado do israelita e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor Jeová assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor Jeová fez esta coisa no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó enviou a ver, eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor Jeová a Moisés e Arão: tomai vossos punhos, cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em uns magos em todos os egípcios. Porém o Senhor Jeová endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor Jeová tinha dito a Moisés. As ameaças de Jeová. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: levanta-te pela manhã cedo. Tá vendo? Tá achando que Jeová não ameaça alguém, não? A pessoa que tenta brincar com a vontade dele, tenta brincar com os profetas dele e com essa igreja para ver. O Criador ameaça, ele avisa. Ele avisa, o Criador só vai avisando. Muda de vida, senão vou tirar você o quê? Da terra. Entendeu? O Criador não ameaça, né? Ameaça qualquer um, meu amigo. Por isso que eu falo, não brinca com essa igreja também não, que o Criador tira vocês da terra, hein? Que é sério. Eu já falei que aqui não é suas casas. Já falei milhares de vídeos. Nas suas casas vocês fazem o que vocês quiserem. Aqui não. Entendeu? Aqui aprende a respeitar. E aprende a obedecer. E aprende a ouvir mais. E aprende a obedecer a palavra mais. Para sua vida mudar de uma vez por todas. Mas muito cuidado, viu? Que o Criador ameaça sim, tá? Ele ameaça qualquer um para tirar da terra. Continuando, então disse o Senhor Jeová a Moisés: levante-te pela manhã cedo e ponte diante de Faraó. Então disse o Senhor Jeová a Moisés. Então o que Jeová falou aqui? Levanta-te pela manhã cedo, e ponte diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, o Jeová dos Hebreus: deixa aí meu povo, para que me sirva. Tá vendo? O povo de Israel, os hebreus, que é os judeus, eles estavam escravizados, entendeu? E depois que chegou esse rei, esse faraó novo aqui, ó, ele escravizou os hebreus, entendeu? Aí o Criador, que é Jeová, falou lá: deixa aí o meu povo. O povo não é de Faraó. Esse povo aqui não pertence a Faraó. Esse povo aqui, que é os hebreus, estava sendo escravizado por este novo rei, que se chama Faraó. Continuando. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas. A Jeová falando, ó. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre o teu servo, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra.
Aí veio toda a terra, tá vendo? O Criador manda em toda a terra, até hoje. Todo o global é ele que manda. Homem nenhum, nem mulher nenhuma manda nessa terra, não. Nem reis, nem rainha não manda em nada nessa terra. Quem manda é ele, nem governador, nem prefeito, nem ninguém. Quem manda é ele, ó. Ele que manda. Tá vendo? Que não há outro como eu em toda a terra, tá vendo? Ele que manda, ele que faz, ele que usa os profetas, igual usou Moisés. Moisés foi um profeta, né, do Senhor, porque Moisés sempre foi fiel ao Criador, não aos homens. Moisés é igual eu, fiel ao Criador, não aos homens. Por isso que o Criador sempre abençoava Moisés em tudo, como Jeová abençoa minha vida em tudo. Porque eu só ouço a voz do Criador, não homens da terra e não mulheres da terra. Continuando. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti, é o teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Prestou bem atenção? Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti, e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Tá vendo? O Criador destrói. Sei que o Criador não destrói, não? Jeová não brinca com ninguém, não, meus irmãos. Por isso que eu falo, o Evangelho é sério. O Evangelho não é do jeito que vocês estão pensando, não. Entendeu? O Evangelho é sério, o Evangelho sempre foi sério. Entendeu? Continuando. Mas deveras para isso te mantive para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tá vendo? E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Como aconteceu até hoje, o nome do Criador é falado globalmente fora da terra ainda. Continuando. Tu ainda te levanta contra o meu povo para não os deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido da casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem do céu de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir o seu servo e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor Jeová ao seu coração, deixou seus servos e seu gado no campo. Tá vendo, ó? Tinha pessoas ali no Egito ali, ó, que estavam crendo, mas na palavra de Jeová, estava crendo na palavra de Moisés, ó. Tinha uns egípcios aqui, ó, olha lá, os servos, uns aqui, temia, ela ficou com medo e guardou o gado na casa deles, tá vendo? Mas os outros aqui, ó, outros egípcios, não guardou, deixou no campo, tá vendo? Muitos lê essa palavra, a palavra, muitos lê a praga da peste nos animais para lá. Muitos lê esse livro aqui para lá e não sabe qual é o significado. Só aqui que vocês aprendem essas coisas, entendeu? Só essa igreja que mostra a verdade para vocês, porque essa igreja veio para mostrar a verdade, tá vendo? Por isso que o Criador só abençoa quem ouve a voz dele. Quem não ouve a voz do Criador sempre vai ser destruído. Continuando. Igual esses egípcios aqui que não ouviram. A maioria aqui ouviu, outros não. Ó. Continuando. A praga da saraiva. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor Jeová deu trovão em saraiva. E fogo corria pela terra, e o Senhor Jeová fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Já parou para pensar o que é isso aqui, ó? E fogo corria pela terra. Já parou para pensar o que é isso? O fogo andava em cima da terra. Sabe aquelas ruas da época deles? Tinha umas ruas de terra, tinha umas ruas de areia e tinha umas ruas que era tijolado, né? Naquela época. Já parou para pensar o fogo corria em cima daquelas ruas como o ser humano anda? Só que o fogo andava em cima da rua na alta velocidade. O fogo caía do céu e o fogo andava por cima das ruas para explodir as casas dele e matar o povo do Egito. O povo do Egito, não é o povo de Israel não, tá? O povo do Egito. Aí o Senhor já vai fez chover saraiva sobre a terra do Egito, né?
Ó, o Senhor deu trovão em Saraiva, deu trovoada, que esse trovão bem alto, né? Pior do que nos dias de hoje. Esse horário, e fogo correu pela terra, além do fogo andar por cima das ruas, como lembra quando um ser humano andar na alta velocidade, e fez chover. Os fogos estavam caindo como chuva, e fogo andando em cima das ruas, e fogo caindo como chuva. Já para pensar o que é castigo? Isso é castigo sério. E até hoje acontece isso, viu? Continuando. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva e o mangrave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Presta bem atenção? Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. E havia saraiva e fogo misturado. Presta bem atenção? E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva e o mangrave. Presta bem atenção? Qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Está vendo? O Criador guardou a terra do povo de Israel, que é Jacó. Continuando, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor já é justo, mas eu e meu povo ímpio. Está vendo? O faraó reconhece que ele é ímpio. Ele reconhece. O faraó ele não era bobo. Ele era inteligente. Ele sabia que ele é ímpio. Ele, o povo dele, é ímpio. Ele sabia. Continuando adiante. Ora, orai ao Senhor Jeová, pois que basta, para que não haja mais trovões de Jeová nem Saraiva. E eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos, Senhor Jeová, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saiba que a terra é do Senhor Jeová. Está vendo, meu irmão? Quem manda na terra é quem? Jeová. Não é homens da terra nem mulheres da terra, não. Continuando. Todavia, quanto a ti e a teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Jeová. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saul pôs Moisés de faraó da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor Jeová, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor Jeová tinha dito por Moisés. Está vendo aí? O faraó tornou a pecar, está vendo? É o pecado. O pecado destrói o homem e a mulher, é o pecado. Quando o homem e a mulher desobedecem ao Criador, desobedecem a Jeová, Jesus, Espírito Santo, quando o homem e a mulher correndo desobedecem a Trindade, é destruído na terra. Vamos agradecer, soberano Jeová, ó Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecer por este culto. Em Êxodo capítulo 9, abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, os ofertantes, e abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil, e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto, próximo vídeo. A obra aqui não para não, meu irmão. A obra aqui está de pé e sempre estará de pé até a volta de Jesus. Até o próximo culto e o próximo vídeo.